começar. Vou dar um zoom. Ó. Aí aqui, ó. So you want to be a space tourist? Aí tá falando. Então você quer ser um turista no espaço? Here are your options. Aqui estão suas opções. Aí ele fala. Aí tá. Embora nós estejamos, né, vivendo no espaço por mais de meio século, né, ir para o espaço ainda é uma raridade. E quer dizer que a gente mora no planeta Terra que está dentro do espaço, mas a gente sair da Terra para ir para o espaço é difícil. É isso que ele está falando. Menos de 600 pessoas já foram no espaço, né? E eles foram a cerca de 62 milhas acima da Terra, o que marca o início do espaço. Todos foram colocados pelo governo americano ou outras nações, principalmente americano, né? Aí ele fala, dentro de algumas empresas, né? Dentro de algumas empresas que foram até fora do planeta Terra, já foi até a Via Láctea, né? E eles já chegaram até o espaço X, que é a fronteira final, né, de alcance, que já conseguiu a maior parte das pessoas. E aí ele fala, tem um anúncio de novos planos de astronautas que vão ao espaço, como turistas, né? Em viagens orbitais ou suborbitais em poucos anos. Inicialmente, o custo de uma dessas viagens vai ser centenas de milhares de dólares, no mínimo, que coloca a experiência que vai alcançar só as pessoas que tiverem condição financeira de pagar isso, né? Mas os avanços nessa questão de ir são esperados, né? Para diminuir o preço ao ponto de que mais pessoas possam ir ao espaço. Algumas projeções colocam o turismo de espaço global como aproximadamente 34 bilhões em 2021. Porque essa prova é prova de anos anteriores, né? Está em 2025, isso aqui deve ser de 2020 para trás, com certeza. O que exatamente existe no mercado de espaço para turistas? Aí ele fala, né? A excitação, a alegria de ir para fora. E aí, para os iniciantes, quem vai pela primeira vez é uma adrenalina, isso que ele está falando. Mas traz alguns benefícios e também uma vida dramática e frágil, né? Quando vai para o espaço. É uma perspectiva que poderia ter uma profunda implicação, não somente nas pessoas, mas numa sociedade como um geral. Aí ele fala, eu pessoalmente acredito que a perspectiva planetária será crucial no próximo século. E que as pessoas podem ter essa experiência, né, de vista do planeta Terra através da viagem, e isso mudaria a visão do mundo, como as pessoas olham para o planeta Terra hoje em dia. Aí vem aqui. Eu pessoalmente acredito que a perspectiva vai ser crucial para resolver grandes desafios da humanidade no próximo século. No primeiro parágrafo, o texto fala do que ir ao espaço ainda é um evento raro hoje em dia, que várias pessoas vão querer ir ao espaço um dia. Mais de 600 pessoas já passaram da linha do Karman, e que os Estados Unidos e outras nações exploraram o espaço por mais de 100 anos. Ele falou que menos de 600 pessoas foram no espaço.
Não tá. No primeiro parágrafo, ele falou que menos de 600 pessoas foram no espaço. Então, não é mais de 600 pessoas. Eu já sei que não é a letra C. Tá? Agora, a gente sabe que quem colocou mais as pessoas no espaço, ele fala que é menos do que um século, que metade de um século. Então, menos de 100 anos, de 50 anos. Então, não tem mais de 100 anos. Também não é a letra D. Né? É a letra A. Ou é a letra A ou a letra B. Letra A, muito bem. Aí vem a 58. De acordo com o texto, o avanço nessa questão de ir para o espaço, né? E a tecnologia esperada é o quê? Que permita que as pessoas se aventurem no espaço, que promova mais vantagens na tecnologia do espaço, que faça com que a experiência de ir ao espaço seja mais acessível a mais pessoas, ou que atraia turistas de meios de menos condição financeira. É a B. Então, a B tem a ver, mas é atrair, é fazer com que ele seja mais acessível a pessoas que não tenham tanto dinheiro. Aí vem, a soma de aproximadamente 34 bilhões se refere a quê? Ao custo projetado de um foguete no espaço, o valor estimado do turismo global, o custo do turismo ou o valor de mercado de uma empresa de aeronave em 2021. Vamos ver aqui onde é que está 34 bilhões. Algumas projeções fala do mercado de turismo no futuro. Aí ele fala, The Fragile Blue Marble é uma metáfora usada ao autor para se referir ao quê? Ele fala ao planeta Terra, né? Que é o planeta Terra azul, né? Olhando de fora por conta da atmosfera. Certo? Exato. Muito bem. Vamos nesse aqui. Controvérsia do aquecimento global. A controvérsia do aquecimento global está indo numa disputa sobre os efeitos humanos do clima, do calor, né? Sobre as políticas que poderiam ser implementadas para evitar efeitos indesejáveis na mudança climática. O consenso científico atual de mudança climática é que recentemente o aquecimento indica uma trend de estabilidade, né? Que está causando no homem sérias consequências que podem resultar em problemas futuros se não houver mudar o aquecimento pela metade. Principalmente organizações do mundo científico, aí dá um exemplo, Royal Society, American Geophysical Union, por aí vai, concorrem com o acesso a que a maior parte do aquecimento observado nos últimos 50 anos foram causados pelo aumento de gás que o homem de concentrações de gases que o homem está soltando na atmosfera. Muito embora ainda existe um pequeno número de cientistas de clima, né, que discordam dessa ideia. Aí ele fala, rótulo da mudança climática lidera a aceitação da ciência climática. Nas rodas, né, na direção, no comando do presidente Donald Trump, a decisão para colocar os Estados Unidos fora do acordo climático em Paris
um novo estudo da Universidade de Cornell encontrou rótulos que têm significado, têm importância em relação à aceitação da ciência climática. O público duvida da existência de um aquecimento global, mais do que duvida da mudança climática. Um representante nacional, né, numa pesquisa, né, representativa, 74,4% das pessoas que responderam acreditam que a mudança climática realmente está acontecendo, mas somente 65,5% dizem que acreditam no aquecimento global. Não menos que isso, é importante lembrar que 65% dos correspondentes indicam que o aquecimento global está acontecendo, disse o coautor Peter Enns, que é o professor da Associação do Governo. Em outras palavras, embora em termos, né, que importam a mudança climática versus o aquecimento global, numa visão macro, né, a maior parte das pessoas ainda duvidam de que o aquecimento global esteja acontecendo, ele disse. Complicado, né? A pessoa acha que está aquecendo, mas que não tem mudança climática. Aí ele fala a frase sobre a ordem, né, do presidente Trump, a decisão, né, de colocar os Estados Unidos fora do Acordo de Paris. Isso implica o quê? Que os Estados Unidos não é mais signatário do Acordo de Paris. Os cientistas da universidade insistem que o presidente deveria assinar o Acordo de Paris. Os Estados Unidos está relutante em relação ao Acordo de Paris. O presidente reconhece a relevância do Acordo de Paris. Ele tirou. Se ele tirou, ele não reconhece, né? Os cientistas não vão falar que ele deveria assinar. Só estão dando evidências do que está acontecendo. É que os Estados Unidos não é mais representante do Acordo de Paris. Marque a resposta correta de acordo com o texto 2. O aquecimento global é uma visão mais aceitada para os americanos do que a ideia de mudança climática. Os americanos pensam que a mudança climática é um tipo de fenômeno do aquecimento global. O aquecimento global e a mudança climática são fenômenos implausíveis para os americanos. Os americanos tendem a acreditar mais na existência de uma mudança climática do que no aquecimento global. É o contrário, né? O aquecimento global é mais aceito. No texto 2, o professor Peter Enns afirma que, apesar do termo usado climate change ou global warming interferir na avaliação das pessoas sobre o fenômeno em questão, é necessário ressaltar o quê? A relação entre as mudanças climáticas e o aquecimento global não interessa aos americanos. A maior parte dos americanos acredita que o aquecimento global está de fato acontecendo. Grande parte dos americanos pensam que as mudanças climáticas são independentes do aquecimento global, ou a maioria dos americanos não crê que o aquecimento global esteja realmente acontecendo. Eles acham que o aquecimento global acontece, mas que a mudança climática não, né? Então não é a letra A. Letra A? Não. Letra B, né? Não é não? É a B. A B. Porque a C fala que eles acreditam na mudança climática. Não. Eles acreditam no aquecimento global. Tá? Tá bom. Aqui. Polarização política no Facebook, 2015, tá vendo? Isso aqui já é o CEDES de 2014, por aí. Cientistas sociais construíram um grande corpo de evidências para que as pessoas tendem a serem amigas das outras com crenças políticas similares. A pesquisa demonstra que o fenômeno da polarização ainda implica
sociais, como o Facebook. O estudo encontrou que o usuário do Facebook tem aproximadamente 5 amigos com visões políticas similares e um amigo do outro lado do espectro. Na democracia, o encontro da variedade das opiniões é geralmente visto como um valor positivo para os cidadãos. Facebook não é somente uma rede social, é uma plataforma que milhões de pessoas usam para aprender sobre eventos atuais, pegando em poucos passos, né, para ajudar a combater a polarização política na corrida, vai adicionar a crença de usuários terem um Facebook. A pesquisa da polarização política discutida no texto demonstra que as pessoas tendem a ser amigas de outras que compartilham visões políticas, não transformam amigos que não são de opiniões políticas, não levam em consideração o ponto de vista político na hora de escolher os amigos, completamente rejeita pessoas com outras crenças políticas. Qual que você acha que é? A letra B? Não se torna amigo de quem... Ele fala que de cada 4 amigos, um tem uma opinião diferente. A letra A. Tende a ser amigo de outros que compartilham o mesmo ponto político. Pode até ter algum que não tenha, mas a maioria tem o mesmo ponto de vista político. É isso que ele está falando. Certo? Aí vem, na pesquisa, o fenômeno da polarização afeta 1 em 5 usuários das redes sociais. É também evidente no contexto de redes sociais. É responsável pela verdade que usuários têm em redes sociais. É 58. 58. Tá. É responsável pela crença que os usuários têm em redes sociais ou não está presente no contexto das redes sociais. Letra C. Letra C? Sim. De acordo com o texto, o que normalmente é visto como um valor importante para a democracia é rejeitar opiniões políticas, compartilhar opiniões políticas similares, ser exposto a opiniões políticas diferentes, renegar opiniões políticas que se expressam, que sejam controvérsias. Letra C. Quinta-feira. Letra C, muito bem, isso mesmo. A 60. Dando poucos passos para ajudar a combater a polarização política na corrida, vai aumentar a verdade, né, sobre os usuários que têm Facebook. Isso significa o quê? Que os passos para combater a polarização política vão diminuir a crença que os usuários têm Facebook. Os usuários não acreditam no Facebook porque ele encoraja a polarização política. A polarização política nunca vai afetar a verdade das pessoas que têm Facebook. Combate a polarização política sempre fará os usuários acreditarem no Facebook mais do que eles acreditam hoje. Letra B. Letra B. Os usuários não acreditam que o Facebook possa encorajar a polarização.
novo planeta na nossa vizinhança. Como será a vida lá? Cientistas estão trabalhando no Observatório Europeu usando o telescópio Lassília para e aí eles se encontraram o planeta, né, fora da Terra mais próximo. Ele chamou de exoplanetas. Exoplanetas significa planetas orbitando em estrelas como o Sol. A maior parte deles são grandes planetas orbitando muito perto da estrela. Essa nova descoberta do planeta se chama Próxima Centauri, uma estrela que é chamada de zona habitável, foi chamada de Próxima B. Aí ele fala, Próxima Centauri é vermelha, o que é mais comum tipo de estrela na galáxia. Esse tipo de cor vermelha são muito menores do que o nosso Sol e, por enquanto, são um espectro visível para quem está acostumado a enxergar. Ela dá 0,0056 mais luz do que o Sol. Então, e a vida? Existem chances de uma vida alienígena nesse lugar? Então, o coautor Dr. Gillian Alanda, né, da pesquisa da Universidade de Londres, acredita que existe uma expectativa razoável de que possa ter vida nesse local. Porque tem mais luz que o Sol, né? Mas a crença não é consensual, uma vez que outros cientistas pensam que prospecto de vida seja improvável. Embora a temperatura do planeta possa ter água líquida, né? E que pareça que esse lugar seja habitável como planeta, né? A pressão dos ventos de mais de 2.000 vezes o que a gente tem na Terra, esses ventos poderiam assoprar qualquer atmosfera para longe, deixando a sua superfície vaga, sem vida, né? E você não imagina o que é isso. Imagina, a gente tem furacão aqui. O vento lá é 2 vezes mais forte que um furacão. Nós estamos falando que por isso não tem como ter vida, né? Então, qual é a ponta do iceberg? A primeira descoberta é extremamente excitante. A existência de um planeta próximo de uma zona habitável aumenta o interesse e os esforços como desses projetos para enviar instrumentos, né, que possam chegar perto desse local. Por outro lado, é uma maneira de algumas pessoas tentarem querer escapar das situações ecológicas da Terra, né? Porque aí, porque se tem vida em outro planeta, eu posso ir para esse planeta e deixar o planeta Terra e poluir ele, né? Então, algumas pessoas podem usar isso como argumento. Aí ele fala, leia o texto e responda. Segundo o texto, Próxima Centauri é uma estrela visivelmente maior que o Sol, localizada numa zona habitável, do tipo mais comum encontrado na galáxia, recém-descoberta pelo observatório. Qual que você acha que é? Não é maior que o Sol. Não é fora da zona habitável. Ela parece ser habitável. A letra D. Recém-descoberta. A letra E. De acordo com o texto, o brilho da estrela é tão intenso quanto o do Sol, mais intenso que o do Sol, um pouco menos que o Sol e significante em relação ao brilho do Sol. Insignificante, né? Porque não é nem 1% do brilho do Sol. A letra D. De acordo com o texto, alguns cientistas, diferentemente do Dr. Gillian Alanda, acreditam que a falta de atmosfera não favorece a existência de vida. A existência de vida é muito provável. A presença de água não é considerada uma possibilidade e a superfície é certamente inabitável.
discordam, mas alguns acreditam que sim, né? Qual frase abaixo, adaptada do texto, expressa um conselho, né, de relação à conservação do planeta Terra? Existe uma expectativa razoável de que esse planeta possa receber vida, né? Nós não deveríamos ter essa descoberta como uma maneira de ignorar, né, nosso ecossistema. Você não deveria pensar, imaginar um país verde com águas azuis amáveis e planetas verdes. A existência de um planeta perto talvez aumente o interesse de esforços no projeto. Eita, sim. Porque a gente não sabe se é habitável ou não, né? Qual adjetivo usado no texto convém que tem, né, o mesmo significado? Volta. Cadê? Qual adjetivo usado no texto tem o mesmo significado que improvável? Cientistas pensam no prospecto de uma vida ser improvável. Unlikely. Certo? Certo. Vamos ver esse aqui. Vizinhanças pobres de Houston poderiam ser o primeiro estágio do Zika vírus. A Organização Mundial de Saúde alertou sobre o potencial explosivo, né, de espalhar o Zika vírus nas Américas. Margaret Chan, diretora da Organização Mundial da Saúde, alerta que os americanos deveriam pegar 4 milhões de casos de Zika esse ano. A quebra, né, do Zika vírus agora está centrada no Brasil, com um aumento do nada, né, severo, e de crianças nascidas com problemas, incluindo microcefalia, crianças nascidas com pequenas cabeças e cérebros pequenos. O Rádio Nacional Público dos Estados Unidos recentemente reportou que outros problemas neurológicos em bebês, como nascer cego, também poderiam estar ligados à Zika. Pesquisadores não totalmente entendem a Zika ou ainda não tiveram casualidade, né? Mas as evidências circunstanciais conectam isso que tem acontecido, né, em larga escala de aumento de nascimento de crianças com alguma questão. Os relatórios, os experts, né, nos relatórios que disseram que a Zika é um risco pequeno nos Estados Unidos, porque ainda não tem uma pobreza, né, uma população densa que cause espalhamento forte de Zika vírus. Muito embora Dr. Peter, né, um pesquisador de doenças tropicais que mora no Texas, alertou que a pobreza e a densidade muito grande de populações fazem com que a vulnerabilidade do Zika vírus aumente, né? E aí ele está falando dos méxicos, no crescimento de doenças, no espalhamento de doenças tropicais, como mosquitos, em particular a febre amarela. E aí ele fala que o vetor do mosquito, né, tem expansão e tem uma região que é um grande indicador de potencial de Zika vírus. E aí vem
mapa aqui, né? O Zika vírus no mundo, aí tá vendo? Brasil e México. Casos ativos, 27 países. Aí tem uns casos pontuais na Europa e na América do Norte, no Brasil e América Central. De acordo com o texto 1, os nascimentos com alguma coisa podem estar ligados ao Zika vírus. Isso inclui o quê? Condições severas no coração, somente cegueira, microencefalia somente ou microencefalia e cegueira. Microencefalia e cegueira. Né? De acordo com o texto 2, antes de 2015, não havia casos de Zika vírus identificados na América Latina, na África. Então, não tinha fora da África, países asiáticos e ilhas pacíficas, porque ele fala de um pesquisador que pesquisa as doenças tropicais, né? Então já tinha. Conector, however, no segundo parágrafo do texto 1, estabelece relação de oposição entre a pobreza de Houston e a pobreza do Golfo do México, semelhança entre as taxas de pobreza, densidade populacional dos Estados Unidos, de forma geral, e a pobreza e alta densidade populacional de Houston, no Texas, contraste entre as baixas taxas de pobreza e densidade populacional, de maneira geral, pobreza e alta densidade populacional em Houston, paralelismo entre densidade e doenças tropicais, letra D, né? Como um todo, o texto 2 tem por objetivo primordial mostrar o quê? Que casos de transmissão sexual do Zika vírus estão sendo investigados, que o primeiro caso de Zika foi identificado em um macaco em Uganda, que existem casos de Zika na América Central, que em parte do mundo, quando e em que parte do mundo casos de Zika foram identificados. Letra D, né? Muito bem. Por que nós não ouvimos nossa própria voz, nosso próprio, como é que eu vou falar? Nosso próprio conselho, né? Por que é tão difícil ouvir nosso próprio conselho? A escritora psicóloga Melissa Dow foi perguntada, né, num ensaio de uma revista de Nova York alguns meses atrás. E a pergunta ficou bugando a minha cabeça desde então. Eu tenho a arrogância de imaginar que se você segue sempre as sugestões feitas em cada semana, você vai ser um pouquinho mais feliz ou mais produtivo, com menos dramas de relacionamento e um pouco mais de calmaria. Mas quando você tem que inferir, né, sobre isso, o que eu sigo é muito menos o meu conselho que eu erro. Quando amigos mencionam suas dificuldades com parceiros e chefes, né, Dow, que é psicólogo, escreveu, eles sempre dizem para falar com a pessoa envolvida. Só diga algo. E provavelmente isso é um bom conselho. Ela disse. Eu não saberia como fazer algo raramente sozinha. Eu posso entender e eu suspeito que a maior parte de nós também. Né? Ele fala, siga o meu conselho, eu não estou usando ele. A questão cínica nisso daí é que nós ignoramos nosso próprio conselho, porque parece bobo. Nós pensamos que nós somos sábios, né? Enquanto na verdade isso não tem nenhum sentido. Todos os conselhos de tente mais, não desista, né, caem fora dessa categoria. Mas a noção mais interessante é que o conselho é normalmente bom, ainda que alguns casos possam acontecer, como um obstáculo que também é muita informação. Dentro das nossas próprias cabeças, nós temos acesso a vários tipos de detalhes, fazendo com que nós acreditamos que esse
relacionamento, esse trabalho, esse dilema não se aplica, né? Ela cita o trabalho do psicólogo Dan Ariely, mostrando que quando um amigo tem um diagnóstico médico sério, a maior parte das pessoas urgem, né, para aparecer para ele para dar uma segunda opinião. Mas se fosse com eles mesmos, eles teriam medo de ir ao médico. O medo da ofensa é algo que você pensa somente no seu caso e é totalmente infeliz. Mas existe uma outra grande razão que eu não sigo meu próprio conselho, né? A dificuldade de coletar algo intelectualmente e realmente sentir isso nos meus ossos. Por exemplo, alguns anos atrás, tive meu primeiro caso de ansiedade e insegurança, que não reduziram, né? E aí perdi o controle. Na verdade, o que realmente acontece é pior. Eu sei disso, mas aparentemente eu tive que manter aprendendo mais e mais, né? Da maneira correta, que não é suficiente para o meu cérebro, uma vez que para todos tem repetição de experiência. Como resultado, eu continuo, de repente, pegando coisas que eu escrevi no livro inteiro. Se nada além disso, né, poderia ser uma causa contra a frustração, que pode ser um amigo seu, que mantém isso de uma maneira sequencial, né? A morte também, obviamente, não é um bom conselho que qualquer um possa manter. Você sabe o tipo. Nós todos temos um amigo assim. Esse medo, apesar disso tudo, é para alguns dos nossos amigos, provavelmente você. Ou seja, o medo de si próprio, né? Diante da confissão da especialista em psicologia Melissa Dow, de que ela própria raramente segue seus próprios conselhos, o autor do texto reage com solidariedade, né? Porque ele também se coloca no caso. Segundo o autor do texto, no terceiro parágrafo, muitas vezes não seguimos nosso próprio conselho, por quê? Tememos nos ferir e ocultar o nosso comportamento, sabemos que na verdade ele é ruim, preferimos seguir a orientação dos especialistas, temos informações que dificultam sua aplicação. Medo, né? De acordo com o que o autor afirma no quarto parágrafo do texto, a tentativa de controlar o mundo combate a insegurança, revela a insegurança, intensifica a insegurança e resulta da insegurança e da ansiedade. Revela insegurança e ansiedade, né? No segundo parágrafo, na frase, nós... Saiu. E agora? Aí. Tá bom. Tá. A conjunção when é oposição, né? De acordo com o texto, amigos que estão sempre em problema, né? De acordo com o texto, amigos, quando eles estão em problemas, que eles não seguem o nosso conselho, deveria ser tratado com tolerância, né? Tolerância. O que os seus tweets falam sobre você? Quanto um tweet pode revelar sobre você? Muito. Isso deveria ser respondido por psicólogos James Pennebaker e Cindy Chung, na Universidade de Texas, que estudaram como a língua relaciona o bem-estar e a personalidade. Um dos mais famosos projetos é o programa de computador chamado Linguística,
inquérito de linguística e contagem do número de palavras, o qual, em palavras que nós usamos e com frequência e contexto, e usa essa informação para estudar estados psicológicos em vários aspectos da nossa personalidade. Desde a criação dele, em 93, estudos utilizando o programa sugerem uma grande conexão entre o nosso idioma, nosso estado de mente, de espírito e o nosso comportamento. Eles mostraram, por enquanto, que as escolhas de palavras das pessoas podem revelar o lugar dela na questão social e profissional, na hierarquia, que é usado em diferentes palavras. Por exemplo, I mean, eu quero dizer, you know, você sabe, podem sugerir uma palavra, um falante, masculino ou feminino, jovem ou velho, e mais ou menos consciente. As palavras que nós usamos na língua natural refletem nossos pensamentos e sentimentos de maneira normalmente inacreditáveis, Psicólogo e seus colegas analisaram 826 milhões de tweets, nas 14 centenas de contas americanas. Então, usando listas de palavras que podem ser associadas com confiança em emoções positivas e negativas, eles deram conta de um perfil emocional. Finalmente, perguntaram uma pergunta simples. Esses perfis poderiam ajudar a determinar que países têm mais mortes do que doenças de coração? A resposta foi sim. Essas contas, onde os tweets estão alocados, incluem palavras relacionadas à agressão também, hostilidade, ódio, cansaço, palavras tais como ciúme, entediado, que têm taxas altas significativas e mortes relacionadas também de coração. Por outro lado, outras palavras, onde o tweet das pessoas refletem mais emoções positivas e engajamento, os problemas de coração foi menos comum. Então, o modelo de tweet baseado ainda dá para predizer se a pessoa vai ter mais risco de coração ou de depressão. Tá? Aí ele fala aqui, de acordo com o texto, estudos usando esse programa sugerem uma forte conexão entre o nosso idioma, nossa linguagem e nosso estado de mente e o nosso comportamento. Que frase abaixo corrobora para essa conclusão? As palavras que nós usamos na língua natural refletem nossos pensamentos. Algumas palavras são usadas somente por homens falantes masculinos. O uso de palavras segue a hierarquia linguística. Expressões tais como eu quero dizer ou então você sabe não são usadas de maneira consciente. Qual que você acha que é? Sim. Letra A. Qual a relação entre as palavras usadas no tweets e a condição de saúde de residentes? As contas desses residentes contêm palavras associadas a emoções positivas e negativas. Não tem relação com as mortes, não, As contas onde os residentes tweets mostram maior frequência de palavras associadas com emoções negativas têm uma taxa maior de morte de
Ah, 826 bilhões de tweets. É. Conector da Other na quinta linha do último parágrafo estabelece uma relação de quê? Contraste entre as taxas de doença cardíaca encontradas nos contextos tweet positivo e negativo, semelhança entre os tipos de palavras encontradas nos tweets das diversas províncias analisadas, oposição entre as palavras positivas e seus efeitos sociais benéficos nos contextos investigados, ou paralelismo entre o modelo de pesquisa baseado nos tweets e os modelos demográficos e socioeconômicos. Letra B. Letra B. Muito bem. Alice Munro no caminho para o prêmio Nobel, né? Não foi fácil. Aline Munro ganhou o prêmio Nobel em 2013 na literatura, se tornando a 13ª mulher. Isso é uma honra para uma grande escritora. Ela estava esperando ser reconhecida na América do Norte e na United Kingdom, né? Mas o prêmio Nobel deu atenção internacional não só como uma mulher escritora, mas como uma escritora canadense, o que é uma história curta, né? Ela escolheu a literatura, o gênero literário, e o outro negligenciou. A vergonha é comum de fazer as pessoas se tornarem perfeccionistas na hora de escrever e de encorajar um profissional. Assim como ela teve isso, né? Se estar diante do prêmio Nobel se tornou ela mais modesta, mais humilde, né? E aí ela fala, o resto de nós, numa ocasião de magnificência, só vai ter que fazer isso por ela. Faltou aqui, né? As chances que a literatura, né? Que a estrela literária esteja saindo de um lugar de zona zero. Ela nasceu em 31 e teve depressão quando criança na Segunda Guerra como adolescente. E aí foi para o Canadá, uma região que produz escritores talentosos, né, igualmente, e poetas tais como Robertson Davies, Gibson, James e aí vai. É uma pequena cidade, né, que normalmente tem ela nas suas histórias. Vamos ver aqui. Alice Munro, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2013, especializou-se no gênero literário de quê? Conto, romance, poesia ou biografia? Romance. Caminho nada fácil de Alice para o Prêmio Nobel, referido ao título do artigo, deveu-se ao fato de ela não escrever com temas relacionados ao país de origem, está errado. Sua literatura ser avaliada como sendo de pior qualidade, não. A escritora ter sido considerada uma simples dona de casa, os personagens de suas histórias serem frequentemente nobres e excêntricos. A letra D. Sim. O sentimento motivador mais frequente dos personagens criados por Alice Munro é perfeccionismo, né? Realismo. Por trás do talento da Alice, né? E a coragem, quais outras qualidades esse prêmio Nobel, né, trouxe em
Modéstia, humildade. Certo? Perfeito.